Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos numa noite muito especial nesse Hangout e eu queria já te pedir para ir compartilhando em todas as redes sociais. Já vai estar no podcast, não é isso, Pastor Paulinho? Podcast, falei certinho, viu, gente? Compartilhe, chame suas amigas, porque esse é um tema de extrema relevância. Então eu gostaria que todas as mulheres de Saquarema, do Rio de Janeiro, do Brasil, do planeta, pudessem assistir o que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre violência doméstica. Então comece a orar nesse sentido também, e nós gostaríamos de, nesse momento, abrir com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza, que não sejamos só pastoras profissionais da área, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir e chegar até você, para que você encontre soluções para esses problemas tão difíceis e tão reais no mundo atual, no mundo contemporâneo e também já há tanto tempo, que permeiam as famílias do planeta, né? Vamos orar? Pai, eu queria te pedir nessa noite, venha estar entre nós, venha estar aqui nesse altar, Senhor, mas também esteja no lar de cada uma mulher que está assistindo. Senhor, que os ouvidos espirituais estejam abertos e que nesse momento seja repreendida toda ação maligna, toda ação contrária. Que, Senhor, nós possamos ser usadas aqui para ajudar. Esse é o nosso principal intuito, ajudar as famílias, ajudar essas mulheres a encontrarem um norte, um rumo para o seu sofrimento. Pai querido, porque Tu nos chamou para sermos felizes. A Tua palavra diz, Senhor, que nós somos benditos e bem-aventurados. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui nos colocando nessa brecha para ajudar as famílias, para ajudar as mulheres. Pai, usa a Jusilene, usa a Cristiane, Senhor. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, que eu me esconda atrás da Tua cruz, mas que o Senhor possa falar através de nós, que essas perguntas, Senhor, sejam bem respondidas, bem elaboradas, Senhor, que possamos ser entendíveis por aqueles que estão na outra ponta, que o Teu Espírito Santo nos auxilie nesse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Eu queria deixar um texto. Eu acho que o texto mais polêmico e tão simples. E esse texto está em Efésios 5, 22, que fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pastora, o tema não é como não é violência doméstica. A Bíblia diz ser submissa aos vossos maridos, não aos vossos agressores, não aos vossos trogloditas, não aos vossos opressores. Isso é só para a gente começar a pensar. Então, enquanto você vai orando e compartilhando aí essa live, vamos para o louvor. Natália e Gustavo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu te convido nesse momento a você fazer essa oração em forma de canção junto com a gente. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas
mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Eu queria começar trazendo para vocês alguns dados, um resumo breve sobre o que está acontecendo nesse período da pandemia, mais especificamente. Antes eu quero apresentar Gilcilene Braga, assistente social, especializada em violência da mulher pela UFRJ, pastora e doutora Cristiane Levindo, advogada. O texto diz assim, as pesquisas: violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia. Denúncias ao 180, que é o número que você pode denunciar, sobem 40% no período da pandemia. Um X vermelho de batom estampado na palma da mão, um botão de pânico no aplicativo de loja online de eletrodomésticos e até um vídeo fake de automaquiagem que na prática orienta a fazer denúncias. Por meio de formas inusitadas como essas, governos, empresas e organizações da sociedade civil se mobilizam para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência doméstica. Nesses tempos de pandemia do coronavírus, isolada dentro de casa e, na maioria das vezes, tendo que conviver com o agressor, um número crescente de brasileiras está sendo vítima de abuso doméstico na quarentena. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, gente, mais de 40%. São dados. Isso não é uma historinha, isso não é, são dados, são fatos.
Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa Decode, feito a pedido do Banco Mundial, revela aumento de 431% em relatos de brigas de casal por vizinhos. Gente, 431% de relatos de brigas de casal por vizinhos em redes sociais entre fevereiro e abril deste ano. Segundo a outra pesquisa realizada junto a órgãos de segurança dos estados do país, do Brasil, casos de feminicídio aumentaram em 22,2% em março e abril. Para quem não sabe, feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Então, assim, não dá para a gente somente espiritualizar a coisa. São fatos. Tem psicopatas, tem psicóticos, tem tudo à solta por aí. E tem o pior inimigo da mulher, chamado medo. Medo é o pior inimigo, acho que do ser humano. E eu queria trazer alguns temas à baila aqui, com nossas queridas convidadas. E esse primeiro questionamento eu vou fazer para a Gilcilene, que eu vou chamar de Gil, tá, gente? Para nós é Gil. Pode chamar de Gil, né, Gil? Sempre Gil. Muitas mulheres esperam ser agredidas para tomar uma atitude. Qual a hora certa para pedir socorro? Bom, primeiramente, boa noite, né, a todos que estão aí do outro lado, aí, vendo a gente nesse momento. Eu queria dizer, antes de responder essa pergunta, né, do meu prazer de estar aqui nesse dia, né, desse convite, né, prazer nosso. E dessa ousadia, né, eu acho que é um marco em Saquarema, é um marco na Igreja Evangélica de Saquarema, né, abordar um tema tão significativo e tão caro, né, muito. Nesse momento e para as instituições. Então, assim, eu tenho a honra e o privilégio. Se nada acontecesse aqui, só da gente já estar nesse momento, já teria valido a pena. Né? Porque o diálogo é o princípio de tudo e o espaço para o diálogo aberto, mais ainda. Então, é uma honra de verdade estar aqui nesse momento. Em relação aos dados, né, que você comentou aí, do aumento dessa agressão, né, eu queria só pontuar duas coisas. Ele já está lá, a violência já está no lar, né, de um monte de questões que a gente vai estar apontando aqui durante a noite, mas que fica agravada pelo convívio maior, né, entre os cônjuges, né, um tempo maior de convívio, e ainda essa mulher ela fica desprotegida da sua rede natural de proteção, que são os amigos, que é a igreja, que é a família. Ela também ficou isolada dessa rede natural de proteção dela. Sim, até, né, por conta do próprio isolamento. Sim, né? E aí esses números ficam mais vulnerável. Sim, ficam mais claros para a gente, mas não é que eles aconteceram novos casos, é que eles já estão lá. Né? Que bom que a gente está vendo e que bom que esses espaços estão sendo abertos, porque isso é o princípio, né? E aí a pergunta primeira, então, vem dizer, e que horas tomar atitude? Eu vou começar respondendo dizendo o seguinte: a hora de tomar atitude não é quando a violência chega. A hora é essa hora aqui. É a hora que ela não chegou ainda. É a hora que a gente vai discutir quais são os instrumentos para o enfrentamento de uma sociedade pautada na violência. Né? E no extermínio de outro, como você leu aí, no extermínio de outro que não tem o mesmo gênero do que eu. Então, a prevenção é o primeiro passo. Então, a hora de tomar uma atitude é uma atitude preventiva. É de participar de palestras, é de participar de movimentos de mulheres, é de entender a Lei Maria da Penha, que a gente vai ficar lá muito bem aqui, né? É de entender quais são as leis vigentes. Esse momento é a hora de tomar uma atitude. Porque muitas das vezes, na hora que a violência está já instalada de fato, a mulher ela fica engessada, ela fica paralisada e às vezes nem dá tempo de chegar a esse momento da denúncia. Existem tantas coisas que a gente podia falar nesse momento, que ela tem a sensação de fracasso, né? Se eu for lá denunciar, eu vou ser uma fracassada.
eu estou sozinha nesse lugar, né? Ela olha para o lado e ela vê todo mundo feliz, parece que só ela sofre violência. Então, esse momento certo, essa hora certa, é um feeling muito perigoso. Esperar o momento certo, esperar a explosão da violência para se aproximar. Porque eu não sei se a pessoa que fez aqui a pergunta fez falando de uma denúncia, né, de um ato de denúncia, mas a atitude ela não é só um ato de denúncia. A denúncia em si ela não encerra o ciclo da violência, né? A denúncia ela é um instrumento jurídico, né, que a Cris vai falar muito bem, para encerrar cessar aquele momento de violência extrema e para proteger aquela família. Para isso existe a lei, para dar proteção à família como um todo, não só a mulher, mas os filhos e todos aqueles que estão ali naquela casa. Mas ela não encerra o ciclo da violência. Pode ser que o momento de pedir ajuda às vezes uma amiga mais próxima. Então, essa rede de proteção, né, ela vai sendo acionada. Se né? abrir com alguém, seja sempre. Com alguém de confiança, o seu pastor, já começa a se abrir agora, né? Exatamente. Agora que a igreja deu esse pontapé inicial de discussão, junta as suas amigas de escola, de faculdade, de grupos de GC e vamos conversar sobre isso. Porque conversando e trazendo à tona, à luz, esse assunto já é um ponto de partida. Com certeza. A gente vai se fortalecer juntas, né? É interessante a gente trazer a questão, ainda nessa pergunta, o agressor, ele não começa uma agressão nas vias de fato. Então, se você identifica antes, né, a agressão, você muitas das vezes não vai chegar à violência física, você vai identificar, porque o agressor, ele não acorda, hoje eu acordei, sou um agressor. Não, ele vem dando sinais de que ele é uma pessoa agressiva. E essa agressão ela vai ser manifestada dentro do lar, dentro de casa, em algum momento ou outro. Então, qual é o momento de pedir ajuda? Ninguém melhor para te ajudar no primeiro momento que você mesma. Peraí, eu estou conhecendo uma pessoa, essa pessoa ela demonstrou sinais de agressividade. Vou botar o meu pé no freio, estou de casamento marcado, vou botar meu pé no freio, vou observar mais para que eu não entre num ciclo de violência, porque a violência doméstica ela é cíclica. Então, o indivíduo ele começa com agressões verbais, depois ele entra para agressão física e depois ele volta como se nada tivesse acontecido num romantismo, romantizando, me perdoa, não vai mais acontecer, e aquilo volta a se repetir. É um ciclo que a denúncia quebra. Porque quando você decide denunciar, você decidiu, olha, a partir de hoje eu não quero mais, então eu preciso de proteção. Então eu vou invocar a proteção da lei, eu vou correr atrás dos meios legais para que eu possa ser protegida e eu quero definitivamente quebrar esse ciclo. Efetivamente, vamos assim, do início, antes do casamento, fica a dica aí para as solteiras. Sabe aquele conselho da vovó? Bom filho, bom marido. Exatamente. Então, observa. Você que é solteira, que está nos assistindo, observa. Namoro é para ser observado. Não pule etapas. E hoje já se fala dos relacionamentos abusivos, né? Sim, já se tem canais para você discutir e ouvir falar sobre isso. A Cris falou, posso falar de Cris também, né? A Cris falou uma coisa importante, que é o ciclo da violência, né? O ciclo da violência, ele tem 3 fases, né? Ele tem a fase da tensão, né? Que é aquela pequena coisinha. Ai, você tá chata, pode ser um mimimi, aparece um ciúminho exagerado, né? São as pequenas tensõezinhas. E depois vem a explosão, que aí de fato é a violência, que pode ser simbólica, que pode ser psicológica e pode ser de fato a agressão ou até o feminicídio. Mas se não chegar ao feminicídio, ela passa por uma terceira fase, que é a lua de mel. Estranho, né? Ela vem de uma tensão, né, tênue ali, que não dá para medir quantos decibéis, se falar em som, né? E aí ela passa por uma explosão e, de repente, ela entra na lua de mel, que é essa fase. Ai, me perdoa, eu não queria fazer isso, eu não vou fazer nunca mais. Prometo, agora eu não faço mais. Qual é o risco desse ciclo dessa violência? Ela aconteceu pequenas tensões hoje e daqui a 1 ano ela vai explodir e aí ele vai pedir perdão? A gente não sabe.
esse ciclo, ele não tem um relógio cronológico. Não tem um tempo determinado. Não tem um tempo determinado. Então, existem famílias que vivem o ciclo 10 vezes no mesmo dia. No mesmo dia, esse ciclo acontece repetidamente. Aí entra essa... Puxando mais ou menos para esse lado, o que abrange a violência doméstica, além do maltrato físico e verbal, Cris? São 5 tipos de violência definidos pela lei em Maria da Penha, né? A violência física, a violência psíquica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência, calma aí, minha colinha aqui, moral. Você pode repetir? Violência física. Vai anotando aí, você violência que tá em casa. psíquica está no artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Física, psíquica, moral, sexual e patrimonial. Então, assim, a gente, falando de igreja, e eu como pastora de famílias, não posso fugir disso. A gente tem que cortar na carne, né? A pastora Márcia, ela abriu esse debate com um texto que traz um modelo de família. Um texto polêmico porque as pessoas usaram um texto fora de contexto para trazer um autoritarismo para dentro do lar. E não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Efésios. Você sabe que a gente vai apanhar, né? Eu não tenho... Olha, daqui a pouco eu engrosso o caldo de vocês. Vai ter pastor batendo na gente. Não tem problema de apanhar, não. Tá valendo, tá valendo. O esclarecimento que a gente está trazendo para a sociedade está valendo a coça. Muita coisa. Não, nossos aplausos, né? Por estar... realmente, como a Gil falou, ousado demais. É inovador. Inclusive, eu falei no grupo das advogadas familiaristas que eu faço parte, né? São advogadas de todo o Brasil. E as meninas falaram, gente, é incrível uma igreja trazer um tema com essa relevância, algo que a igreja sempre se esquivou de falar, né? Inclusive, a gente vai falar disso mais para frente. Mas, voltando para o modelo, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. O problema é que a gente, às vezes, não analisa, a gente não conhece, ou então a gente, por não conhecer, a gente usa textos de forma distorcida. A Bíblia fala ali em Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o seu marido foge desse padrão de esposo, você já está muito vulnerável a passar por um ciclo de violência doméstica. Marido tem uma conotação, né? A Bíblia deixa claro. O marido é comparado a Cristo. Exatamente. Que deu a vida pela igreja, que se entregou por ela. Então, para você amar a sua esposa, mulher submissa quer dizer mulher debaixo da mesma missão. Como que você vai estar debaixo da missão de alguém que não tem missão? Então, é uma série de análises que nós, mulheres, precisamos fazer. Irmãs, vocês, mulheres, estão aí do outro lado. Não se preocupe, eu quero casar. Encalhada não é aquela que está solteira por muito tempo. Encalhada é aquela que é mal casada, que casou com uma pessoa e vive infeliz dentro de um casamento, porque muitas das vezes sofre violência e tem medo de denunciar. Muitas das vezes é ameaçada pelo próprio esposo, eu vou tirar os filhos. A gente cansa de ver isso no escritório. Ontem mesmo, era 10 horas da noite, o telefone estava tocando, uma mulher desesperada, porque o marido estava ameaçando tirar os filhos dela se ela saísse de casa. Então, assim, são uma série de fatores que acontecem e a gente vê isso diariamente na nossa rotina, de pessoas que se sujeitam a isso com medo de tomar uma atitude, com medo de perder patrimônio, de perder filho, muita coisa envolvida, de perder condição social. Tá sem som aqui. E muito também por um desconhecimento da lei, né? Porque o exemplo que você acabou de dar aí, ele está ameaçando a tirar os filhos dela, né? A gente falava em pátrio poder, né? O poder total do pai sobre a família, mas hoje o Código Civil, né, já fala disso. O poder familiar, não é o pátrio poder. Exatamente. É o poder familiar. Então a gente tem que se apropriar dessas leis,
dessas discussões, né, que estão postas aí, para que a gente possa se fortalecer enquanto mulher, né? Exatamente. E esse versículo que vocês já falaram, as duas já falaram bastante sobre submissão, ligado a dar a sua própria vida, né? Eu acho que a igreja, né, você falou, vamos apanhar? A igreja já falou por muito tempo a questão da submissão. Mas a segunda parte, que é o homem dar a sua própria vida, a gente tem falado pouco. Então vamos Sem falar dúvida. mais do que é isso na prática. O que na prática é esse homem ser capaz de dar a sua própria vida? Porque como a gente falou aqui, não dá para romantizar o texto. Não tem como. Ai, que lindo, o homem vai dar a sua própria vida. Mas isso na prática é o quê? No dia a dia. Porque bater com certeza não é. O papel do esposo é proteger, né? Proteção e provisão são os dois P's que são fundamentais para uma família. O papel do homem é proteger, o papel do homem é trazer provisão. Se está fora dessa realidade, se está fora desse contexto, você já está fora do padrão. Então, se você está fora do padrão, você com certeza vai estar sujeita a qualquer tipo de violência. Eu só vou complementar aqui a questão da pergunta, que fala quais são os tipos de violência, Cris. A sexual, né? Gente, não é só estupro, tá? Exatamente. A violência sexual é ter um sexo no casamento não consentido, tá? Então, isso é isso é importantíssimo. importantíssimo. Não, mas eu sou mulher, eu tenho que cumprir o meu papel. Não, o meu papel de mulher. Não é isso, tá? Isso é violência sexual. Existe um texto bíblico do apóstolo Paulo que ele fala assim: o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher. Sim. Gente, isso é tão mal interpretado, desculpa, mas eu tenho que falar na posição de pastora. Isso é amor. Isso está se falando de entrega. Exatamente. Isso está se falando de cumplicidade. Não é que o meu corpo pertence ao meu marido, ele faz de mim o que ele quiser. Ou eu faço dele aquilo que eu quiser. Dar chicotada nele, esse tipo de coisa. Isso não existe. Isso aí é má interpretação, isso aí é uma questão de hermenêutica. Tudo aquilo que te defrauda é violento. É uma violência. Então, se há algum ato na relação sexual que defrauda você, que você não concorda, você está sofrendo uma violência sexual. E aí tem que falar. E Exatamente. aí tem que ser dito. Porque muitas mulheres erram também porque não conversam. Exatamente. E conversar também não é gritar. Não, E também não é falar para todo mundo. também Vir não é para os espaços de discussão onde isso vai ficar claro, né? Buscar Vai se ajuda. identificar, isso, se identificar. Pô, então isso é violência. Então eu não preciso fazer, a pastora acabou de falar que eu não preciso fazer toda hora, obrigada. Claro que não, é violência. Com certeza. Né? É violência. E, por falar em violência, Gil, qual seria o motivo de um homem que se acha dono de uma mulher ao ponto de não aceitar separação e matar essa mulher? E às vezes mata a mulher e mata todo mundo, mata a família, a gente vê isso muito. O que vai na cabeça de um homem desse? Será que isso tem a ver com criação? Você que lida muito com isso? Tem a ver com família? Tem a ver com paternalismo? Eu vou te responder. Só que eu tô querendo deixar a coisa muito bem esmiuçada, porque assim, eu vou voltar um pouquinho só na pergunta anterior, tudo bem? Tá. Por quê? Porque é uma coisa a gente falar da lei, o que está posto lá na lei, mas como a gente trabalha, como isso se materializa, né? A violência patrimonial não é só você perder um bem. Né? Exatamente. Às vezes você trabalha e não tem autonomia para gerenciar o seu próprio dinheiro. Uma coisa é quando o homem e a mulher sentam junto e faz um planejamento, né? Mas o homem não tem o direito de mando naquilo que é o seu ganho pessoal. Isso é uma violência patrimonial. Exatamente. também. Sequestrar o pagamento da Sim. mulher. Não, agora quem faz meu. sou eu. Isso é Uma muito coisa, comum, mais comum do que a gente muito imagina, comum. né? Uma coisa é, o homem é um melhor administrador. Ele administra dentro de uma concordância. A mulher concorda, não, eu concordo que você administra a finança da família. Então, voluntariamente... Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Né? Então, e voluntariamente ela entrega aquilo, né? E ali os dois administram juntos, ele faz a gestão e os dois administram. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando dele simplesmente recebeu, me dá aqui o seu dinheiro
e você não ter condição, mesmo trabalhando, você não poder suprir as suas necessidades básicas, você não poder fazer uma unha, fazer um cabelo, comprar uma roupa nova com o fruto do seu próprio trabalho. É disso que a gente está falando. A gente está vendo, Paulinho, pastor Bernardo, pode baixar só um pouquinho nossos retornos aqui? Só um pouquinho. Essa questão patrimonial, eu via muito também na questão da terceira idade. Quando a mulher, ela vai... Eu ia falar isso agora. Sério? Sério. Quando a mulher, ela vai para a casa de um familiar, né, porque está viúva, ficou sozinha, e aquele filho, ele, né, claro, ele vai gerenciar, porque essa mulher, às vezes, não vai no banco e tal. Sim. Não só a mulher, como o homem, né? Também. Mas ele o não idoso tem... sofre muito isso. Sim, ele não tem o direito de posse nem de decisão daquele dinheiro. Às vezes a idosa foi que ela falou, eu quero comprar uma blusa vermelha. Ai, mãe, você não fica bem mais de vermelho, não. Deixa que eu vou comprar o que eu acho que fica legal em você. Isso é uma violência. Exatamente. Né? Patrimonial. É uma violência doméstica. Sem contar os filhos que pegam os pais, né, jogam em casas de cuidados com idosos, lares de idosos, Sim. uns lares que nem muitas das vezes têm condições de atender, abandonam os pais lá, simplesmente, e ficam com o patrimônio dos pais. Isso acontece demais. Eu advoguei para uma casa de repouso e a gente via muito. A gente tinha que brigar para os filhos darem assistência emocional para os pais, para estarem ali visitando. Muitas das vezes tendo que acionar até o Ministério Público por abandonar o idoso ali naquela condição. Incapaz, né? Então, assim, o idoso, ele sofre muito esse tipo de violência. Mas eu queria, assim, apesar da deixa da Cris, que é importantíssima, eu queria muito voltar nessa questão do casal. O que um homem pensa? O que vai no interior de um homem que se sente dono de uma mulher ao ponto de matá-la? Então, isso é a pergunta que você me fez, né? O que faz? Esse é um processo que a sociologia chama da coisificação do gênero, né? A coisificação da mulher. O homem vê a mulher como uma coisa. Se ele vê como uma coisa, como objeto, essa coisa é da minha posse. Eu possuo ela, né? E não sei se Márcia vai lembrar, Cris, não sei. Até um pouquinho de tempo atrás, a mulher, né, não tinha o seu CPF próprio. Exatamente. Né? Nem votava. Nem votava. O CPF é o quê? É a sua identificação como pessoa física. Então, a mulher, ela tinha o CPF do pai, que ela usava, né? E quando casava, ela passava a usar o CPF do marido. Lembra disso? Então, ela não era uma pessoa. Não, sou muito nova para isso. Você não lembra? Eu também só ouvi falar. Sou muito nova para isso, Eu também só ouvi falar, por aí, me disseram. Então, assim, o CPF não era dela. Então, o que significa? Isso é muito significativo, né? Ela não era nada, ela não era uma pessoa, né? Há pouco tempo atrás, há pouquinho de tempo atrás. Então, o homem, para você mudar um pensamento estrutural de uma sociedade, leva-se décadas, leva-se tempo. Então, assim, esse homem ainda vê essa mulher como uma coisa dela, o objeto dela. E se é meu, se é meu e alguém tira, eu vou lá e vou tomar de volta. E é tipo, não tem a bola do jogo? Eu sou o macho, o dono da bola, né? Se a brincadeira não fica do jeito que eu quero, eu vou lá e tomo a bola porque a bola é minha, né? E se bobear, eu passo a faca e rasgo a bola. Isso tem muito a ver com psicopatia, não tem não? Eu ia falar isso. A criminologia, ela estuda o indivíduo através desse parâmetro, né? Só que isso tem a ver com criação também. Muito ligado à paternidade. A ausência, né, de paternidade, né, que tem sido muito falada nas igrejas nesse tempo. A sociologia fala muito sobre isso. Gera isso também. Os sinais vão da infância. A agressividade, ela é gerada dentro do lar. Eu conheço famílias, crianças que agridem seus pais como se não houvesse amanhã. Aquele garotinho que agride o pai hoje, que manda o pai para tudo que é lugar e às vezes o pai acha bonitinho. Bonitinho, porque é homem. Meu filho é homem. Exatamente, né? Aquela família que instrui
aquele menino, por ser menino, ser o garanhão, o pegador, aquele que namora todas as meninas porque é muito bonito, ela já começa a gerar uma mentalidade machista naquele indivíduo e ele cresce com aquilo na cabeça. Então ele enxerga a mulher como posse por conta disso. Não é minha, eu faço o que eu quiser, né? Se não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Isso está relacionado à questão de psicopatia realmente. E isso vai sendo apresentado ao longo do tempo. Agora tem um perigo que a gente não pode desconsiderar, que é de vitimizar a família, né? Por quê? Porque essa família, ela faz parte de algo maior, que é uma estrutura de uma sociedade. É uma construção sócio-histórica, cultural. Então, essa família, ela não, do nada, ela não pensa assim, ela não pensa que o filho legal é o pegador, né? Ela não pensa assim por si própria. Foi toda uma construção de um pensamento. Exatamente. Né? E que hoje a gente tem que desconstruir. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, nesse momento, é uma desconstrução. É verdade. Do que de tá posto. conceitos muito antigos. Muito antigos. Aliás, desde a fundação do Brasil. Desde a fundação do mundo, né? Que o homem ia para casa e a mulher ficava em casa. Exatamente. Né? Então, essa sociedade patriarcal, machista, ela é estrutural e a gente tem que discutir isso. Está na estrutura. Então você está falando que a família é coitadinha. Não, mas também não vão vitimizar a família porque ela faz parte desse contexto. A gente tem que chamar essa conversa. E isso gerou um problema muito sério na sociedade, porque a mulher acordou e ela decidiu combater o machismo com o feminismo. E é nisso aí que eu quero fazer essa pergunta para você, Cris. Quais são as leis de segurança da mulher que denuncia? Hoje, a lei principal que ampara, né? Só um minuto, já te cortando. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas mulheres estão com medo. Pastora, muito fácil você falar, você é casada e tal, vive bem, não sei o quê, mas eu não. E a Lei Maria da Penha tem lá 300 metros de distância, não sei o quê, mas ele pode me matar na outra esquina. Quais são, o que defende essa mulher? São mais de 10 espécies de proteção, né? Hoje a Lei Maria da Penha é a lei principal, né? A Lei 11.340 de 2006, que traz as espécies de proteção. E a gente tem uma lei muito nova, agora de 2019, que inclusive está sendo discutida. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com um pedido, uma ação declaratória de inconstitucionalidade dessa lei, porque ele entende que há uma quebra de jurisdição. Vou explicar. Essa lei, ela permite, foi uma conquista para mim, como advogada, mulher, para mim foi uma conquista para a mulher. A gente sabe que no Brasil a justiça demora muito para se resolver qualquer coisa. Ainda que uma medida protetiva seja uma medida de urgência, você chegar até uma autoridade policial, até a delegacia, com um caso de violência doméstica, e ele ter que comunicar ao juiz e pedir ao juiz que decrete uma medida protetiva, isso leva tempo. Hoje, através dessa lei, Lei 13.827, ela foi sancionada em 2019 pelo atual presidente da República. Ela permite que o delegado, a autoridade policial, ele já manifeste, ele já decrete a medida protetiva para aquele caso. Então, isso foi um avanço muito grande. É mais rápido, né? Está mais Hoje rápido. É mais rápido. Essa lei está sendo discutida, como eu falei, né, a inconstitucionalidade dela, em razão de não ser da competência, da jurisdição do delegado, a aplicação de quaisquer medidas, porque viola princípios e, né, se a gente for falar isso aqui, a gente vai perder muito tempo. Essa lei está sendo questionada através da ADI 6138, foi para julgamento agora, dia 14 de abril, mas por causa do Covid saiu de pauta. Então, é um motivo para que a gente ore, né? Para que essa ADI ela seja rejeitada, ela não seja acolhida. Porque é um avanço. Você que lida mais com mulher, Gil, você deve, com essa situação de violência doméstica, torna mais célere o processo, né? Você pode falar melhor disso, torna muito mais célere. Então é algo que a gente precisa orar para que
a questão seja vista como uma evolução e não como um retrocesso. Não, a intenção do legislador não foi em momento algum quebrar jurisdição, e sim trazer celeridade a algo que precisa ser célere. Eu não sei se eu estou certa, mas pelo pouco que eu li, isso só funciona quando não há no momento o outro dispositivo que seja o primeiro, né? Não há um fórum aberto. É uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade. Não é uma regra. É uma excepcionalidade. Gente, eu espero, você que está na outra linha, que está na outra ponta, que a gente esteja se fazendo entender, porque são termos técnicos que estão sendo usados. A gente está falando aqui de lei. Então eu queria que você colocasse aí, comentasse aí na live. Não, tá ok, a gente está entendendo. Colocasse alguma dúvida, alguma coisa. O pastor Bernardo está lá na outra ponta, junto com o pastor Paulinho, pronto para trazer, correndo aqui para a gente, alguma dúvida que você tenha, que a gente possa não estar falando aqui. Também, pastora Cris consegue fazer o que eu não consigo, que é acompanhar. Eu muito menos, que eu já estou aqui só no tensão. Eu queria até pedir para o pastor Bernardo, eu te enviei um linkzinho, né, para você disponibilizar para quem quiser saber mais sobre o tema, porque aqui a gente está tentando correr para abranger mas tudo. Vai ter o 2, não vai ter sempre... o 2, pastor Paulinho? Pastor Paulinho, olha lá, ele está com o fone no ouvido. Ele não está ouvindo. Eu queria que colocasse esse link, que é um e-bookzinho que foi feito pela Emerge, em parceria com outros órgãos. Emerge é a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que fala exatamente sobre isso e tem todos os esclarecimentos, todos os tipos de violência, todos os tipos de proteção, como você faz para denunciar, como você faz para pedir socorro. Então é bem orientador, tá? Eu aconselho você a baixar, fazer o download desse e-bookzinho e dar uma lida, que você vai ficar mais por dentro do tema. Eu queria acrescentar uma coisa em relação à Lei Maria da Penha, acho muito importante. Você falou aqui assim, a gente vai ser marginalizado, a gente vai ser, né, vão catucar a gente. Vão pegar a gente lá fora. Mas, na verdade, as leis nunca são dadas de pronto para a sociedade. Exatamente. Né? Elas são frutos de movimentos sociais, de necessidade da sociedade, por isso as leis vão se alterando, né? E para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela foi uma condenação para o Brasil. Ela não foi uma lei que o Brasil deu de graça para as mulheres, né? A Maria da Penha, a mulher que hoje fundou o Instituto, ela ainda é viva, ela sofreu 3 tentativas de feminicídio. Verdade, ela vive numa cadeira de rodas. Numa cadeira de rodas, 3 tentativas de feminicídio. E o Brasil já tinha participado, né, a declaração da ONU lá de 1948, foi a primeira declaração internacional que se falou do direito da mulher, né? E aí, a partir daí, houveram vários encontros, pactos mundiais sobre a questão da violência doméstica, em que o Brasil também participou e se comprometeu com algumas atitudes, mas que não tomou, né? Só que na nossa Constituição, a Cris pode falar melhor do que eu, está dito lá que qualquer pacto internacional tem que ser cumprido. Exatamente. E o Brasil não cumpriu. O que a Maria da Penha fez? Eu estou falando isso por conta da militância e do envolvimento de cada uma. Às vezes a gente pensa, você que está aí pensa assim, mas eu não vou mudar em nada a realidade. Vamos sim. Vai mudar. E eu creio que hoje aqui a gente está mudando a realidade das mulheres. A Maria da Penha mostra que uma andorinha faz verão sim. Faz verão. E juntas muito mais. Então, o que aconteceu? Ela colocou isso, né, nas Nações Unidas, virou um processo internacional. O Brasil foi condenado a pagar tudo que tinha de direito às mulheres. E essa paga foi a Lei Maria da Penha. Sabe o que eu queria dizer para você que está em casa? Você que é mulher, que pode falar como elas disseram aqui, mas eu sozinha não vou resolver. E a pastora Cris falou, não, uma andorinha faz verão sim. Faz. E eu costumo pregar e dizer, e vou repetir isso aqui para você, grava bem isso, anota isso aí. Deus não vai descer do céu, não vai enviar anjo para fazer aquilo que você pode e deve fazer. Ele entra no impossível. Na esfera do impossível, o Senhor entra. Mas se essa mulher não tivesse tido a coragem de ir para frente, botar o negócio para andar, nós não estaríamos aqui hoje sentadas falando a respeito. Então você, mulher, minha querida, você que é cristã, mas eu sou da igreja, você poderia ser qualquer coisa,
você precisa se amar. Você não vai amar ninguém, nem os seus filhos, se você não se amar. Amar o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem como amar o próximo. E se você não toma atitudes de se proteger, você não ama ninguém. Inclusive, né, o que a gente estava conversando aqui antes, né, de começar, inclusive você causa um grave dano para os seus filhos. Nós vamos falar sobre isso já no segundo bloco. A violência acarreta toda a família, né? Toda a família. Antes da gente cantar um louvor, essa pergunta está coçando aqui. Eu pulei da 5 para 6, gente, porque está me dando coceira essa pergunta. Como saber os sinais, Gil, de alguém que está sofrendo violência doméstica caso a pessoa não fale? Como que... Oi? Depois do louvor? Depois do louvor você responde isso. Depois do louvor eu respondo, vou beber uma água enquanto isso. Natália. Amém. Aleluia. Tá forte o negócio aqui. Tá bom, tá gostoso. Então vamos continuar adorando e exaltando ao Senhor. Bem antes de eu notar, você já saiu pra guerrear e volta com a cabeça do inimigo e diz: quem sou eu, quem tem vencido? Tem gente no Brasil inteiro, né? Volta para carregar ali para mim. Bem antes de eu saber, minhas guerras foi por mim vencer. No seu amor completa proteção, me tira do deserto e sequidão, e eu só louvei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Aleluia, me salvou do
chegamos aqui a essa pergunta que eu fiz só para você gravar aí. Como a gente identifica, Gil, alguém que está sendo agredida, mas não fala? Então, primeiro, né, ela não fala ou ela não tem consciência que está vivendo um processo de violência ainda, né, pode ser, às vezes a pessoa está dentro de um ciclo de violência e ainda não tem essa consciência, ou ela pode estar sendo intimidada também a não falar, né, ameaçada, pode ter diversas coisas envolvidas aí. Agora, como identificar? A violência física é muito notória, né? Você vê a mulher com óculos, né? Com uma Normalmente maquiagem. foi um tombo, né? Um tombo, caí da escada, escorreguei, estava lavando o chão, aí o olho roxo, aqueles sintomas, né? Várias vezes repetitivos, uma maquiagem muito exagerada. A mulher fica mais acuada. A questão física é mais fácil de ver. A questão psicológica aí já vai para o que a Cris falou. Ela fica amuada. Se era uma mulher extrovertida, começa a ficar introvertida. Se era uma mulher, por exemplo, às vezes é bom falar nesse momento que a violência não escolhe classe e não escolhe questão financeira, né? Não. Cor, não. Então ela é negra, é branca, ela é classe rica, alta. pobre, Então assim, aí você é vê a no mulher, morro e poxa, no pô, a asfalto. mulher tem uma empresa, a mulher tem uma carreira, tem mestrado, doutorado, e de repente aquela mulher murcha, né? A autoestima dela vai murchando. Esse é um sintoma também de violência. E aí algumas outras violências são um pouco a questão da patrimonial, se for o caso do sequestro, a mulher se arruma bem, se veste bem, de repente já não tem tanto. Não, agora eu decidi que... Então, alguns indíciozinhos você pode pegar. Agora, algumas frases também ditas por essa mulher também pode acender alguns alertas para a gente, né? Eu até escrevi algumas frases, tipo assim, se essa mulher, ela tem medo do temperamento do seu namorado ou do seu marido. Você está ali no meio de convívio das amigas, e aí essa pessoa fala, não, deixa quieto, não fala isso com ele não, Deus me livre de falar isso com ele. Já tem medo da resposta daquele homem. Isso já é um indício, que ela sofre violência. Com certeza. Se ela não pode se expressar, se ela não pode colocar sua opinião, aquilo que ela pensa, por medo da reação do outro, porque uma coisa é você se contrapor nas ideias, né? Eu vou falar para você, Márcia, não gosto de vermelho não. Você vai falar, Gil, eu gosto. Tá, mas por quê? A gente pode contrapor, não tem problema nenhum. Claro. O contraditório, ele é saudável. Sim. Né? É saudável que você discute e que você ache um caminho do meio. Aliás, entre um casal, a discussão deveria ser inteligente. O contraditório é maravilhoso, porque você aprende com o contraditório, né? Eu posso mudar de ideia, toda hora você pode mudar, mas quando você não consegue expressar a sua vontade com medo do que o outro vai fazer, vai reagir, isso é um indício de violência, né? Já é um indício de violência. Então essas frases, deixa ele quieto, não envolve ele nesse assunto, não, é um indício, tá? Ela tem medo da reação, da opinião dele, é melhor não discordar, vai na mesma linha. Ele constantemente ignora os sentimentos dela, né? Ele não está numa roda de conversa, isso é frescura. É uma agressão emocional muito horrível. grande. Isso é frescura de mulher, coisa de TPM, tá de TPM, desconsidera. Né? Ele desconsidera o sentimento daquela mulher, como se a mulher realmente fosse a coisa, que a gente já falou, um objeto, que não fosse capaz de ter um sentimento de raiva, de choro, de tristeza. É frescura de mulher, é TPM, é um indício, pode ser um indício de violência, tá? Essa coisa de frescura de mulher. Ridicularizar ela na frente de amigos, da família. E olha só, isso aí já foi flor do campo, agora é tiririca do brejo. Olha como é que está gorda. Né? Isso é uma violência simbólica que vai trazendo a mulher para um lugar de míngua. Magrinha, agora tá desse olha tamanho. Só o troço que virou. Isso é uma frase violenta. Né? Isso causa um mal. Queridos, vocês que estão em casa nos assistindo, e certamente estão, tem muitos homens assistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Marido, nós já falamos aqui no início do texto de Efésios 5. Ele ama a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Ele cuida, ele zela. Um marido que distrata uma mulher, seja entre quatro paredes, porque brigas de casal é normal. Tem coisas que são normais,
discussão, aquelas coisas normais. Mas quando você chega ao ponto de desfazer da sua esposa, é violência. Não tem outro nome. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque é uma linha muito tênue da brincadeira sem graça para violência, né? Tava só brincando com brincadeira se eu quiser brincar. Exatamente. Né? Então, mulher, cuidado com aquilo que você permite. É isso aí. Porque o que você permite ser brincadeira hoje, amanhã pode se tornar uma violência. Você pode estar sendo vítima de violência por causa de algo que você permitiu. Não gostou? Eu sempre falo, a gente sempre fala isso no âmbito de aconselhamento de família, na igreja. A gente sempre fala, o diálogo é fundamental para o sucesso de uma relação. E saber dialogar, né? Exatamente. Seu esposo te expôs negativamente, a gente sempre brinca, né? Ih, tá te expondo negativamente. Chama ele em casa, senta com ele, olha só, amor, você fez aquela brincadeira, eu não gostei. Se ele te ama, ele vai te ouvir, nunca mais vai fazer aquele tipo de brincadeira. Agora, se você permite hoje, permite amanhã e permite depois de amanhã, aquilo vai virar algo e aquilo vai gerar um incômodo no seu coração e você vai estar sofrendo violência. Deixa eu dar uma dica aqui, para mulher. Aí agora vai para mulher. Saiba também falar. Sim, importantíssimo. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Tem mulheres que provocam a ira masculina. Exatamente. Justifica? Não justifica. Mas se você for sábia, eu costumo dizer que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Isso não te torna culpada da violência. Não torna culpada. A mulher não tem culpa de ser... Não. Uma coisa é o agressor, porque ele é um agressor. Mas, cuidado. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Se cortar o pescoço, não tem cabeça. Entendeu? Pegou aí, você que está na outra ponta? Seja inteligente. Saiba colocar as palavras. Saiba conduzir a coisa, para que não provoque ira. Às vezes o homem chegou cansado, estressado do trabalho, aí a mulher quer descarregar, mas isso é um outro assunto para um outro hangout. Isso é comunicação, né? Comunicação não violenta é um assunto que tem que ter um hangout inteiro para falar sobre isso. Inteiro. Exatamente. Eu queria trazer aqui um dado, antes da gente continuar, sobre uns códigos, porque, por exemplo, eu sou agredida, mas eu tenho medo, porque eu não vou denunciar, porque meu marido fala para mim, se você falar, você é ameaçada. Inclusive a irmã Rita fez um comentário aqui bem bacana. Ela falou assim, o agressor, ele nunca vai deixar a vítima sozinha com outras pessoas. Então essa questão do código é muito importante para isso, porque às vezes a pessoa está sendo vítima de violência, mas ela não fica sozinha porque o camarada não sai do lado dela. E eu quero trazer aqui justamente isso, os códigos secretos. Um avanço mundial da violência doméstica. O avanço de casos de violência doméstica na pandemia não ocorre só no Brasil. Outros países que enfrentam o Covid-19, isso porque a gente começou falando sobre o aumento durante a pandemia, né? Tiveram o mesmo problema. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem recomendado medidas para prevenir o combate à violência doméstica durante a pandemia. Aí vamos lá, códigos secretos. Diante da dificuldade das vítimas de pedir socorro, fica ligadinho nisso aí, irmã, você que está do outro lado. Estão surgindo várias iniciativas de canais silenciosos de denúncias. No Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, planeja lançar no dia 4 de junho, então já foi lançado, próxima quinta-feira que já passou um mês atrás, a campanha Sinal Vermelho. A gente já viu isso na televisão, né, nos anúncios. Sinal Vermelho contra a violência doméstica. A iniciativa já existe em outros países e agora começa a funcionar no Brasil. A mulher vítima de violência mostra a palma da mão marcada com um X vermelho feito de batom ou outro material ao atendente de uma farmácia cadastrada, que aciona a polícia militar para socorrê-la. Empresas também têm dado prioridade a campanhas na internet de denúncias veladas, necessárias quando a mulher convive com o agressor.
Eu vou fazer um merchan rapidinho aqui, porque eu achei muito bacana a iniciativa da Magazine Luiza, que é a Luiza, né? Por exemplo, voltou a carga com um post no Instagram que atrai a mulher para... Olha que coisa sensacional que ela fez. Atrai a mulher para esse post com produtos de maquiagem para esconder manchas de marquinhas de violência, né? Mas direciona a vítima a usar o botão de denúncia dentro desse post. Já encaminha a mulher direto para um botão de denúncia. O botão está conectado ao canal 180, que é do Ministério, né, da Mulher. A vantagem é que a mulher pode disfarçadamente fazer as compras e apertar o botão. Isso é sensacional. Então, se você tem medo, você tem alguns mecanismos. Eu não sei se a Gil vai falar sobre isso também agora, ou a Cris tem mais alguma coisa sobre isso para falar, mas essas dicas eu achei sensacional. Ainda há pouco a gente estava conversando, eu e minha nora, Sara. Beijo, Sara, está assistindo. Ela estava falando sobre um caso que ela viu, que a mulher, ela ligou para a delegacia, né, ele discou 190 para pedir uma pizza. E o policial automaticamente identificou, tem algo errado aí. E aí ele falou para ela assim, olha, se você está sendo vítima de violência doméstica, se você está sendo agredida, peça uma pizza de frango catupiry. Ah, eu quero uma pizza de frango catupiry. Se o agressor está do seu lado, fale isso. E ela foi repetindo, diga que quer troco e tal. E se você quer que mande uma viatura para ir agora, e aquilo ali gerou uma denúncia sem que o agressor identificasse. Né? Então, assim, são mecanismos, são coisas que vão acontecendo de maneira que a mulher ela não se expõe na frente do agressor, porque às vezes existem muitas mulheres no Brasil, principalmente no Nordeste, que é um local onde as mulheres são muito mais vítimas de violência, porque o conhecimento chega muito em cidades mais distantes, a informação chega muito depois de tudo. A questão cultural pesa também um pouco. Exatamente. Né? Então, principalmente lá, isso é muito real. Acontece realmente da mulher ser mantida em cárcere privado, dela não poder sair de casa. Então, é uma forma de você... Cris, essas pequenas... essas pequenas ações somadas são importantes. Por quê? Não só para essa mulher da pizza, né? Para a mulher que vai mostrar a mão com batom. Não só para aquela mulher, mas para aquele que está do outro lado atendendo. Porque também é necessário que ele aprenda como lidar com essa situação. O policial, o psicólogo, o assistente social, o que está na ponta lá do atendimento também, o farmacêutico, né? Ele também tem que entender, de que forma ele vai se posicionar para ser efetiva essa ajuda dessa mulher, né? Então, cada ação, cada movimento desse, a sociedade vai aprendendo mais como lidar com essa questão. Ainda está muito tímido, muito né? Novo, estamos engatinhando, mas estamos engatinhando. Existem dados de que 70% dos homens que praticam violência hoje viram violência em casa. É uma repetição, né? Isso é dado da ONU, tá? É uma repetição de conduta, né? 70%. Antigamente, né, os pais falavam assim, ó, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Isso, irmãos, isso não funciona, tá? Não funciona. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Seu filho vai repetir o que você faz. Isso é histórico, isso é sociológico, isso é latente. Em casa, você vai querer pegar alguma coisa, seu filho vai pegar naquela mesma coisa. Você vai fazer alguma coisa errada, seu filho vai fazer uma... A criança repete aquilo que você fala. Crianças que, por exemplo, um exemplo pequeno, mais real, xinga palavrão. Ela ouviu alguém xingar e ela vai fazer isso, né? E se você achar bonitinho, ela vai continuar fazendo aquilo. Então, assim, a repetição acontece, né? E é por isso que a gente precisa quebrar esse ciclo dentro dos lares hoje, para que os nossos filhos de hoje não sejam os agressores de amanhã. A gente volta à questão do machismo estrutural, né? A questão da construção social, cultural, porque nessa definição de construção de sociedade, existe um oprimido e um opressor. E o opressor, né, é aquele que tem o poder de mando, de exemplo, de autoridade. Então, se o pai, que é autoridade, reflete aquilo,
aquilo vai ser perpetuado. Se uma instituição religiosa, ou a escola, perpetua essa violência, vai continuar um ciclo. Então, assim, hoje aqui a gente está quebrando um ciclo, eu creio. Exatamente, em nome de Jesus. Não creio. Eu creio muito. Eu tenho um dado aqui que me chamou muito a atenção. Índice de violência doméstica é maior para mulheres economicamente ativas. Isso é um estudo inédito do IPEA, baseado em dados da PNAD. Apresenta possíveis explicações para o fenômeno. Está sendo chamado de fenômeno. Eu não vejo assim como fenômeno, não. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Mulheres economicamente ativas, especialmente, e de acordo com o estudo, mulheres que ganham mais do que o marido. Então, isso aí é uma outra questão estrutural, da estrutura. A Cris já até falou um pouco disso, dos papéis que são desenhados na sociedade, né? Prioritariamente... Bater numa mulher ou matar porque a mulher ganha mais do que ele. Mas é a confusão do papel. Prioritariamente o lugar da proteção e o lugar do cuidado. O lugar da proteção como se fosse natural do homem, né, do ganho, e a mulher o cuidado da casa. Se essa mulher ela assume o lugar do ganho maior, ela está de alguma forma ferindo esse lugar do homem. Ele se sente ameaçado nesse lugar dele. Né? Por isso a gente precisa conversar, falar e discutir sobre, né, porque os papéis, aí quem que trabalha com família, né, tem que ser discutido e pactuados dentro da casa, para que não haja isso. Porque hoje é fato, existe maridos desempregados com mulheres trabalhando. Eu vejo de outra forma. O fato da mulher ganhar mais não quer dizer que ela seja a provedora do lar. Que a provisão vai muito além de você botar dinheiro dentro da casa. O grande problema é que a gente combate algo que precisa ser combatido de forma errada. Eu não posso combater o homem querendo ser melhor do que ele. E as mulheres que economicamente financeiras estão em situação melhor do que o homem, né, em ganhos, como você disse aí nessa estatística, que sofrem violência, são aquelas mulheres que porque ganham melhor, querem pisar no homem. Sim. Né? E aí, esse papel da mulher dentro do lar é desvirtuado. Ela esquece que não é porque não é o fato dela ganhar mais que ela deixou de estar sob a missão daquele homem. Exatamente. Eu discordo um pouquinho no ponto de que a violência é cometida pelo homem, não pela mulher. E ele comete a violência exatamente porque ele fica fragilizado no seu potencial. Mas... Não que não seja entendido que a proteção pode ser de outro jeito, mas está na estrutura dessa sociedade que a provisão financeira... Sim, há um estigma. Tira dele a autoestima também. Então, isso é causa real. Isso tudo aí, porque a violência é cometida por ele, não pela mulher. Isso é real, né? mas não justifica, entendeu? Não é questão de justificar, mas é um estigma social do homem ganhar mais do que a mulher. Hoje a mulher ganha um espaço muito maior na sociedade. Mas ainda ganha menos. Ainda assim ganha menos. Ainda assim ganha menos, mas a motivação dessa violência acontece por isso. Porque a mulher, ela esquece o seu papel dentro do lar. E ela se posiciona diferente. Eu acho que a gente tem que discutir muito isso, é uma discussão muito longa, porque, por exemplo, eu já passei isso em momentos de provisão mesmo, que, por exemplo, a mãe estava trabalhando e acontecia alguma coisa com o filho na escola. Aí o pai que está em casa, no cuidado desse filho, porque ele estava desempregado. O conselho tutelar manda chamar a mãe, porque teoricamente é a do cuidado. E o pai se apresenta no conselho tutelar. Né? Estou falando do conselho tutelar não como instituição, mas contando o caso. E aí essa pessoa, o pai se apresenta lá, não, mas eu queria falar com a mãe. Mas como assim, gente? É o pai que está neste momento no lugar do cuidado. Sim, para você ver como é uma questão social. É uma questão muito misturada, muito que tem que ser trabalhada entre homens e mulheres, tem que ser falada. E quando a gente fala, as pessoas, isso a importância alguém do nesse diálogo momento, no lar. exato, alguém nesse momento pode estar se identificando. Peraí, então é isso que acontece, né? Eu não tenho que ficar chateado, melindrado, porque eu estou ganhando mais ou menos, ou porque eu estou desempregado. É um momento, eu tenho que refazer os papéis dentro de casa. Eu tenho que dialogar, tem que ter a conversa. Até porque há uma cooperação. Né? A questão patrimonial, financeira do casal é uma cooperação. É do casal. Ainda que a mulher nunca tenha trabalhado.
ela contribuiu para o patrimônio da família mesmo sem ter trabalhado fora, porque ela cuidou da casa, ela cuidou dos filhos. Então isso vai muito além de uma questão. E o problema é que a sociedade hoje enxerga o dinheiro. Quem ganha mais é o homem. Eu acho que isso precisa ser conversado dentro de casa, o próprio casal. Ninguém é melhor, um não é melhor do que o outro porque ganha mais ou porque ganha menos, né? O diálogo é fundamental para... Até porque os recursos são da família. E existem outras aquisições que não só financeiras, né? Sim. Emocionais, outras aquisições que a família tem que ter, tem que prover, enfim. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, sobre isso não, estou satisfeito. Porque eu vou entrar num ponto aqui que vai cortar na carne agora. Por que a igreja foi tão omissa até aqui? E como agir? Isso é uma pergunta. A pergunta foi formulada da seguinte forma: como agir diante de violência doméstica vindo de crente? Deixa eu dizer uma coisa, é porque o cara é crente. Religioso. Porque se ele fosse cristão, ele não faria tal coisa. Exatamente. Vou até beber uma água antes dessa. Então, assim, como agir? E isso aqui é uma coisa muito séria. É difícil a gente, como pastor, eu sou pastora, Cris é pastora, tem pastores aqui. Aliás, eu quero agradecer a disposição dos pastores dessa igreja, que demonstram não ser nem um pouco machistas, porque abriram para a gente fazer esse espaço Sempre aqui, abrem, né? Sempre abrem. Graças a Deus nós somos uma igreja disposta ao diálogo. É verdade, eu louvo a Deus pelos pastores dessa igreja, mas a gente não pode deixar de cortar na carne, porque... Essa é a última palavra dos homens aqui. Mas, gente, isso saiu na live, pastor Paulinho. Baixinho, né? Mas saiu. Como agir diante da violência doméstica do cristão, da casa do crente, né? E por que a igreja foi tão omissa até aqui? E continua sendo, né? Porque não se trata sobre isso. Em segmentos religiosos diversos, não se trata muito sobre isso. Por quê, Gil? Eu acho que essa é a pergunta mais séria, né? Do momento dessa noite. Mais séria. Talvez a mais difícil. A mais difícil de responder, de tratar, né? Mas a mais necessária. E eu quero ficar quietinha aqui. A mais necessária. E eu quero um tempo mesmo grande, porque... Pode falar. Eu quero me dedicar a ela com muito carinho, né? Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, homens e mulheres, nesse sentido. Por quê? Há uma estatística, a pastora falou aqui de estatística, de números horríveis, né? A estatística, ela é muito cruel. 40% dessas mulheres, nessas todas que a pastora falou ali, são evangélicas. 40% é quase metade das mulheres que sofrem violência doméstica. Isso é estatística. Peraí, vamos repetir. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica... No Brasil inteiro são evangélicas. Isso não é um achismo, isso é um dado concreto. Um número muito alto. Muito alto e que, nos últimos 10 anos, cresceu 60%. My God. Esse índice está numa crescente. Volta, Jesus, por favor. Né? Então, assim, eu acho que, por isso a minha fala lá no começo, foi um momento muito importante, essa abertura desse diálogo aqui, para que a gente possa estancar esse número. Não é possível que a gente não se incomode com essa estatística. Meu Deus, acho que eu nem vou dormir hoje. Não é possível que a gente não se inquiete com essa estatística e não comece a conversar, né, de maneira branda, passo a passo, sobre essa história. Como eu já falei, né, a pastora citou Efésios, no texto que fala de submissão. Eu acho que, olha, ninguém que é crente há sei lá quantos mil anos, eu sou há 30 mais ou menos, nunca entrou numa igreja e ouviu falar de submissão feminina. A gente ouve falar disso a toda hora. E a parte do marido, a própria vida, ela é romantizada, é só lida. Eu nunca vi, se foi, me desculpa, mas eu nunca vi um homem pregar o que é de fato dar uma vida pela sua mulher.
Eu Pastor já. Paulo está dizendo Já que Pastor pregou? Paulo já Pastor, pregou. repete a pregação, eu quero ouvir. Mas Pastor Paulinho já vi pregar. Pastor Marcos já vi pregar. vocês não estão valendo muito porque já é exceção, né? A gente está falando do universo de igrejas no Brasil que está assistindo a gente nesse momento, né? Isso é uma exceção, gente, tá? Vocês são exceção nesse momento no Brasil que está no mundo, tá? Então, é muito romantizado. Então, a gente tem que falar o que é dar a própria vida, o que isso significa, de fato, né? Está disposto mesmo, de verdade, a dar a sua própria vida? Pastor Paulinho aqui teve uma experiência com a esposa, né, no hospital, com um bebê prematuro, e deve saber um pouquinho o que é dar a própria vida ali no dia a dia. Tem que dizer o que é, tem que deixar claro, tem que enumerar o que é dar a própria vida. Quanto mais isso se falar, mais isso vai ser uma verdade e esses números vão começar a abaixar, né? Porque o número não vai abaixar só porque a gente fala assim, ou só, crente não pode bater em mulher. Isso não é suficiente para o número abaixar. Exatamente. Tem uma lei específica que vai punir, e eu já vi um comentário entre um movimento de mulheres evangélicas que estão militando, como a gente falou aqui, a Lei Maria da Penha foi a partir de militância, tantas outras leis a partir de militância, existe uma parcela da sociedade militando para que seja incluído na violência doméstica a tipificação de pastores ou líderes religiosos que usam a sua autoridade espiritual para tornar aquela mulher refém de um ciclo de violência, como é o caso aí dessa série que a gente viu Em Nome de Deus, né? Então, isso já é discutido. A igreja precisa acordar para esses dados que são reais e quais são as estratégias que a gente vai usar para sair dessa romantização do homem que precisa dar a sua própria vida. Não deixando essa responsabilidade só na mão dos homens, eu quero falar um pouco para nós mulheres. Me coloco nessa posição, coloco as mulheres que estão aqui e você, mulher que está aí do outro lado. Nós também temos responsabilidade nesse processo. Ué, mas como assim, irmã? Então agora você vai jogar a culpa para a gente? Né? A gente sofre violência porque a gente não faz o quê? Que culpa é? Não é culpa, é corresponsabilização desse processo que é histórico, né? Se ele é um processo estrutural que está na sociedade, inclusive na sociedade religiosa, na instituição religiosa, porque a primeira vez que foi falado de uma instituição patriarcal foi entre os hebreus. Então, isso está muito ligado àquilo que a gente acredita, à nossa história, né, de Bíblia. Então, a gente tem que conversar sobre isso. E falar sobre isso. E falando sobre isso, eu queria chamar você, mulher, se você não conhece, para você pensar um pouquinho nessa história que eu vou te contar nessa noite. Quero te pedir licença para gastar uns minutinhos a mais. Se você quiser abrir a sua Bíblia, para não dizer assim, essa igreja está muito ousada, está falando de coisa que não está na Bíblia, né? Está chamando as mulheres para uma rebelião. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia lá em Números 27, de 1 a 7. Né? E lá você vai achar, se você não quiser abrir agora, anota aí, se puder botar lá na live, lá para o pessoal colocar depois. Números 27, de 1 a 7. Fala das filhas de Zelofeade. Já ouviram falar das filhas de Zelofeade? Então, fala das filhas de Zelofeade. Lá, bem lá, ainda antes de entrar na terra prometida, quando Moisés estava ainda ali naqueles 40 anos no deserto, né? Deus falou para Moisés, né, no livro de Números, quando começou o censo das famílias, a contagem daquelas famílias que estavam caminhando no deserto e iam se aproximar da terra prometida, Deus falou, vai lá, Moisés, e conta as famílias e vamos distribuir as terras da terra prometida, os lotes, de acordo com as famílias. Moisés foi lá, fez esse censo familiar, né? Contou as famílias, mas ele contou as famílias diante de uma visão de uma estrutura patriarcal e colocada pelas leis vigentes naquele momento, naquele contexto onde eles estavam inseridos. E essas leis diziam que se um pai morresse e não deixasse nenhum filho homem, as filhas mulheres não tinham direito à herança desse pai. Na verdade, nesse contexto, a mulher não tinha direito à fala, não tinha direito nem a se colocar diante de Moisés
para pedir uma audiência que fosse, né? Elas não tinham esse direito. Esse texto é espetacular. É espetacular e eu acho que é para a gente ficar hoje com ele na cabeça. Se você não conhece, vai lá ler, né? Lê e toma para si nesse momento que a gente está discutindo agora. Elas então se viram e eram meninas, porque a Bíblia fala que elas eram meninas, ainda não eram casadas, provavelmente na idade de 15, 16, 17 anos, porque aquele tempo se casava novas, né? Elas eram novas, meninas ainda, imaturas, eram 5 mulheres. Não tinha nenhum homem naquela casa. Não se fala de nome de homem, né? Elas ousaram achar uma estratégia de chegar até Moisés. Só para chegar até Moisés, gente, já foi uma estratégia muito difícil. Porque não era assim, tinha que marcar uma audiência. E para marcar uma audiência com ele, passava por 70. E elas não tinham esse direito de chegar até Moisés e ter uma audiência. Diante daquelas leis que estavam vigentes ali naquela sociedade posta. E elas acharam uma estratégia e chegaram diante de Moisés. E chegaram com tanta eloquência, com tanta sabedoria, com tanta precisão de fatos. Nossa, eu estou na história, gente. Está na história, né? Ela é sensacional, né? E chegou de um ponto que elas convenceram Moisés. E Moisés falou, peraí, eu não posso despedir elas e falar, vai embora, vocês não têm direito. Elas falaram o seguinte, a gente conjecturando Moisés, essa lei não foi Deus que instituiu, foi você. Essa lei é humana, não é divina. E aí, trazendo para o nosso momento aqui, abrindo um parêntese, quantas leis a gente tem vivido hoje dentro das igrejas que não são de Deus, são da instituição humana. E que nos faz refém dessa violência, desses números assustadores, de 40% de toda mulher do Brasil ser evangélica. E aí elas chegaram diante de Moisés e Moisés falou assim, faz sentido o que elas falam, eu não vou poder despedir elas. E Moisés reuniu aqueles 70 lá, sacerdote, conselheiro e aquela tudo. Olha, eu não tenho como, eu vou ter que chegar diante de Deus e vou ter que colocar essa situação dessas mulheres. E Moisés chegou diante de Deus. É uma dificuldade falar de Bíblia com o pastor Paulo na frente. Mas, pastor, desculpa aí, tá, pastor? E chegou agora que eu percebi isso, gente, deu até uma tremedeira. Eu estou tão imersa na história, como você falou, que eu até esqueci da questão teológica, né? Enfim, da hermenêutica da palavra. E aí ele falou assim, Deus, olha só, o que essas mulheres estão me trazendo? Que situação! Eu fui lá, como o senhor falou, estou dividindo as terras segundo a lei que está posta, mas o que elas me disseram, que essa lei fui eu que fiz, Senhor. Não foi o Senhor que me deu, o Senhor mandou dividir, mas não falou que era para dividir assim. É isso mesmo, Deus? E Deus falou para ele, Moisés, certamente elas estão cobertas de razão. É sensacional. Elas estão cobertas de razão, elas têm direito. É direito delas, é herança delas. Quantos 1000 anos atrás, pastor Paulo? Moisés, lá ajuda aí, pastor. Atrás, antes de Cristo. 1400 anos antes de Cristo. Então, e essa história está posta. Anos. E essa história está posta como exemplo para nós mulheres. Não precisamos ficar nos exemplos que nos ensinam submissão de maneira equivocada. Vamos ficar no exemplo que nos leva a lugares mais altos, mais livres, porque Deus nos fez para sermos mulheres livres. E essas mulheres não só mudaram a realidade delas, gente, isso é tremendo. Essas mulheres não só mudaram a realidade delas, mas Deus falou assim, ainda tem mais, Moisés, anota aí para você não esquecer. Não é só a realidade dessas mulheres, não. Daqui para frente, todas as mulheres vão ser tratadas segundo o pedido dessas mulheres. E que seja assim. Mudou uma história. E que seja assim hoje o que a gente está fazendo aqui. Que mude a história das mulheres evangélicas de Saquarema. Amém. Que a gente possa tomar nosso lugar de filha de Zelofeade, os nossos direitos, questionar, não a autoridade, porque imagina se Moisés chegasse, peraí, está questionando a minha autoridade patriarcal? Possivelmente chegaram com toda a sabedoria e humildade do planeta. Imagina, e Moisés com
uma sutileza de saber que realmente tinha um ato falho ali naquele momento, que Deus não tinha falado de verdade para ele. Foi uma responsabilidade espiritual também dele. Sim. Né? Não, peraí, não foi Deus que falou isso. E o legal foi ele reconhecer. Ele reconheceu, aquilo virou lei para sempre, até hoje. Né? Isso está posto. E é por isso até que tem mulheres lá na genealogia de Jesus, porque foram seguindo essa questão da herança, porque senão não estariam. Né? Então, assim, é para a gente pensar nessa história. Meu Deus. Né? É para a gente pensar nessa história e tomar o nosso lugar. Não adianta ficar reclamando, a igreja isso, a igreja aquilo. E qual é a nossa posição? Que e tá qual fazendo? É o nosso legado que a gente vai deixar nesse momento? Eu quero estar na frente dessas mulheres de Saquarema que vão tomar essa discussão para si, que vão mudar a história, quem sabe, de Saquarema. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso, né? Como você buscar os locais para atendimento, né, as políticas de atendimento que são postas segundo a política nacional, né, do país, quais são esses locais e o que pode melhorar. Nós podemos, com a nossa discussão, e devemos também mudar a lei e a forma de se fazer política pública para as mulheres de Saquarema. Sensacional. Espetacular. Eu estou assim, quase que realizando um sonho pessoal. Que bom. Eu não sou assim aquela militante declarada. Eu sou uma orientadora. Eu sou uma pastora. Só que nos traz uma satisfação muito grande de estar junto com mulheres que pensam, que sabem colocar biblicamente, legalmente, judicialmente, tudo aquilo que a gente pode fazer e não faz. E a gente fica, ai meu Deus, ai não sei o que e tal, e não faz nada. Começa a se mover, minha filha. A gente está em qual câmera, Bernarda? Nessa aqui? Começa a se mover com sabedoria, com oração, mas com ação. Pastora Cris, a gente está já caminhando para o encerramento, né, pastor Paulinho? Oi? 1h30? 1h30 de hangout? Meu Deus! Então, assim, para a gente finalizar, ambas vão responder isso, tá? Como faço para ajudar alguém que sofre violência doméstica, pastora Cris, primeiro? Nossa, que pergunta difícil. Não, aqui só tem pergunta fácil, irmã. Pedir ajuda aos universitários. Primeiramente, não se omitindo, né? Eu acho que o primeiro passo é você conversar com essa pessoa e conscientizá-la de que ela está sendo vítima de violência. E denunciar, sim. Incentivá-la a denunciar. E você também pode fazer a denúncia. Isso que eu ia te perguntar. Eu escutei o meu vizinho agredindo a minha vizinha. Eu posso ligar para o 180, é anônimo? Ou eu tenho que colocar o meu nome lá? As denúncias, elas, em regra, são anônimas dos canais de atendimento, tá? Se você está fazendo denúncia por alguém. Sim. Né? O que acontece é que há uma grande dificuldade, uma linha muito tênue nisso, em você identificar se ele de fato está agredindo ela ou não. Por que isso? Porque às vezes você vai ouvir uma discussão e você vai falar assim, está agredindo, vou ligar. Então a gente precisa observar, precisa de fato identificar se há ali, de fato, uma violência, se é algo que é recorrente. Até para não ser injusto. Exatamente. Porque, geralmente, o quadro de violência é cíclico, como nós falamos aqui no início, e é algo recorrente. E, como eu disse, ninguém melhor para se ajudar do que a própria mulher. Ela precisa buscar ajuda. E a igreja se omite, voltando na fala anterior, da pergunta anterior, quando a mulher chega diante de um gabinete pastoral e fala para o pastor fala assim, não, casou uma vez só. Vai orar. Deus vai mudar o seu marido. Você vai santificar o seu marido. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente precisa primeiro identificar a violência. Né? Não é porque eu ouvi uma discussão. Agora, você está vendo o cara agredir a mulher fisicamente, é outra história. Ali você está vendo latente que é um quadro de violência. Então, a gente primeiro tem que identificar isso. Mas a pergunta é, como ajudar?
Primeiro, conversando com a vítima, se for um caso que dê essa possibilidade. Se está ali nas vias de fato de agressão, não tem possibilidade de conversar, obviamente. Então, você vai pegar e vai ligar 190, 180, você vai seguir qualquer um dos canais de denúncia, você vai ligar e vai pedir socorro. Nesse momento, eu aconselho até 190. Ia falar exatamente isso. Nesse momento de violência, eu aconselho até 190, porque é um momento que a pessoa precisa de socorro iminente. Ali naquela hora está acontecendo e a polícia vai vir e vai resolver a situação. Tá? Então, primeiro lugar é isso. Viu a agressão física, liga para a polícia e aí os dois vão se entender na delegacia. Agora, qualquer outro tipo de violência que você presencie, né, se é uma violência patrimonial, se é uma violência psíquica, primeiro converse, oriente essa pessoa para que ela possa, olha, eu estou aqui para te ajudar, se coloque à disposição, ajude, demonstre que você está ali para apoiar aquela pessoa, porque às vezes ela não tem quem apoie. Às vezes nem a própria família dela vai apoiá-la. Então, o medo da mulher é muito grande nesse sentido. A gente está falando aqui muito de mulher, e a gente sabe que homens também podem ser vítimas de violência, sim. Mas a gente está trazendo para o lado da mulher, inclusive foi um comentário que o Jones fez aqui. Não, mas homens também podem ser vítimas, podem sim. Só que a gente está trazendo o fato da mulher pela questão de ser do sexo frágil, de ser a pessoa da casa que tem mais fragilidade, que é mais vulnerável para um caso de violência. Então, converse com essa mulher. Se você tem ciência de que ela sofre uma violência psíquica, se você já presenciou, olha, dá uma dica para ela, chama ela, se é sua amiga, conversa, explica, orienta, leva ela, apresenta a ela as formas de ajuda, porque é muito importante. Gil. Sim, então, eu ia falar exatamente isso, do 180 e 190, a diferença. O 80 é um canal de denúncia, mas é uma denúncia que ainda vai ser apurada, né? Exatamente. Então, ela vai ser demorada, vão investigar. Se é emergencial, está apanhando, está vendo 190. que é 190, é polícia. Saquarema tem... vou falar um pouco sobre isso. Isso que eu ia te falar. Saquarema tem programas... Vou falar sobre isso. Vou falar nesse contexto todo. O que eu queria falar? A pergunta foi como fazer para ajudar alguém. Como a Cris falou, primeira coisa é ouvir, né? Essa mulher precisa ser ouvida, mas tem que ter alguns cuidados nesse ouvir essa mulher. Você pode ouvir como uma vizinha, uma amiga, uma pastora, uma conselheira, enfim. Mas essa escuta, ela tem que ter alguns pequenos detalhes. O primeiro é não revitimizar essa mulher. Essa mulher já está vitimizada, já está sofrendo. Se você não tem instrumentos técnicos para ajudar essa mulher, você só vai atrapalhar. Exatamente, não precisa ouvir a história toda. Larga a tua curiosidade de lado. Parte para o passo seguinte. Fica a dica aí, ok? Tá? Não precisa, porque cada vez que essa mulher, isso é já comprovado, né? Não tem um psicólogo aqui para dizer, mas esse sofrimento é a maior dificuldade dessa mulher romper esse ciclo de violência, esse sofrimento, que a psicologia classifica, né, como um sofrimento que ele é adquirido. E quando ele é adquirido, ele é muito difícil de ser rompido. Né? Então, se você fica revitimizando essa mulher, se ela fica contando a história por diversas vezes, isso não vai ajudar, vai piorar a situação. Então, não queira ouvir a história dela, deixa a história dela para ela, tá? E para os técnicos que forem ajudar ela. A outra questão é oferecer para ela uma escuta empática, sem julgamentos. Ó, eu ajudo você, mas eu ajudo na seguinte forma, só até a página 2. Eu ajudo hoje, mas aí você decide. A gente vai lá na delegacia, faz a denúncia e vamos acabar com essa história toda. A gente quer ajudar a outra, mas decidir pela outra qual é o passo que ela quer fazer. E não é assim, é um processo, né? Algumas denúncias, como a gente falou aqui, a denúncia ela não cessa o ciclo de violência. Esse trabalho ele tem que ser interdisciplinar, entre a psicologia, o serviço social, a parte jurídica. Tem que ter um suporte financeiro. Muitas das vezes essa mulher, ela fica enredada nessa violência porque ela não tem como sair da questão financeira, né, do marido. Então ela precisa, quem sabe, de um auxílio mesmo financeiro, né, numérico para isso. Algumas leis internacionais, Cris, já falam desse auxílio. Eu sei que Portugal, por exemplo, já está dentro da lei
que essa mulher que é vítima de violência, ela recebe um auxílio, né, do governo para se manter. Olha que e espetáculo. sair. Isso é porque Portugal e Europa já está no 3º plano de violência. País desenvolvido. País, é mas outra a coisa. gente não a gente pode olhar para lá e querer para a gente, Sim, né? claro. Então, assim, mas a gente tem outros recursos, mas essa independência financeira é fundamental para algumas mulheres. Assistência, né? Eu escuto Sim, muito isso, fundamental. pastora, eu não tenho como sair. Assistência. Eu não tenho como sair. Então, essa escuta empática, de você não julgar, está apanhando porque gosta. Pô, se não gostasse, já tinha saído disso daí. Não é assim. O sofrimento adquirido ele é complicado, o ciclo é complicado. Existem inúmeros fatores que ligam essa mulher àquela questão da violência. Então, se vai oferecer tua escuta, oferece uma empatia para essa mulher, sabendo que ela é única. A história dela não é a história de todas as mulheres que apanham ou todas as mulheres que sofrem violência doméstica. É uma história dentro de outras. É única. Então, se você quiser ouvir essa mulher, ouça com empatia, com disposição, com tempo para despender para essa mulher, tá? E aí, então, a gente tem que fazer uma distinção que existe, como a pastora perguntou, mas existe no município o quê? Existe algumas coisas no município que a gente pode estar encaminhando essa mulher para o atendimento e para o fortalecimento dela nas questões ditas da violência doméstica. É a rede de atendimento, é a rede de proteção, né? Essa rede de proteção, ela tem duas vertentes. Tem uma rede que é de enfrentamento à violência, onde se discute, se faz campanha preventiva, né? Porque a violência não se trabalha só na sessão da violência, mas também na prevenção. Por exemplo, hoje aqui a DB está fazendo um papel na rede. Vocês acabaram de entrar para a rede de enfrentamento à violência doméstica de Saquarema. Aleluia! Que bom. Glória a Deus! Vocês acabaram de entrar, porque qualquer lugar que se abre para uma discussão dessa faz parte dessa rede de enfrentamento. Então, a mulher precisa saber de tudo isso para que ela possa se sentir segura para o passo da denúncia. Inclusive, só abrindo aqui uma deixa rápida, que a gente já vai estar encerrando, esse hangout vai estar na página do grupo de pastoras e esposas de pastores de Saquarema ainda hoje. Cris, você pode postar lá para mim? Esse hangout vai estar na página do grupo de pastoras. Isso é fundamental. E a rede de atendimento a essa mulher, ela é dividida basicamente em 3. Que é a rede jurídica, né, que aí é o fórum. Dentro do fórum hoje de Saquarema, a juíza, né, a doutora Camila, está reativando o projeto Violeta. Né? Eu já ouvi falar. O projeto Violeta é um projeto que trabalha essas questões, mas para aquelas mulheres que já entraram com a medida protetiva, que já estão com uma ação jurídica. Então, no âmbito jurídico, né, as ações, principalmente, do projeto Violeta do Fórum. A questão da violência na questão da saúde, quando há um estupro ou quando há a necessidade de se fazer um laudo médico, de fazer perícia, né? Aí tem que ir para o hospital, né? Para o Nossa Senhora de Nazaré, e aí lá vai ser feito todo o protocolo de atendimento a essa mulher na área da saúde. Existe movimentos de mulheres também no município, né? Existe o AMES, o MAMAS. O MAMAS é um movimento de mulheres que fica ali perto do DPO, do lado da Igreja Universal, e que tem trabalho com mulheres, discussões, né? A gente tem no município, né, apesar de muitas questões a ser discutidas e a avançar, a gente tem no município o privilégio de ser um município pequeno e ainda se manter uma Secretaria da Mulher. Isso a gente tem que falar. Isso é bem legal. Funciona como a gente quer, como é o ideal? É outra questão. É outra questão, mas existe o equipamento, né? Então, que bom que Cabe existe a nós, ainda. Cidadãos. Exatamente. Nós tomarmos nosso lugar. Exatamente. Né? Porque existe o Conselho da Mulher, onde a gente pode se colocar as necessidades, mas existe, tá? Então, a Secretaria da Mulher, que é um local importante para a mulher estar procurando, e o CRAM, que fica dentro da Secretaria. O CRAM é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, fica na rua Regociano Oliveira, 476, ali na subida do estacionamento do Supermercado Esperança. Sim. Eles estão atendendo agora num Zap, tá? Eu vou deixar o Zap aqui com vocês também, se alguma mulher quiser procurar. E dentro da delegacia da 124 DP, né, ali na Vila,
Tem o NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Então, existe... Na 124 DP é o DPO. Na Vila. Na A principal civil. Isso. Onde são feitos os registros de Isso. ocorrência. Lá dentro tem tem o NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. É para fazer a denúncia, mas é um núcleo específico. Também foi uma vitória dos movimentos sociais com de um mulheres. atendimento especializado, já que a gente não tem uma delegacia da mulher própria. Toma esse espaço. Então, são esses principais canais, né? A gente vai deixar aqui com você o endereço. E esse cuidado que tem que ter aí de não cometer essas questões. Eu acho que é isso. Gente, todos os endereços, zaps, tudo que a Gilcilene colocou aqui, a gente vai disponibilizar, eu vou entregar na mão da mídia, na página da ADB, para que você... eu não gravei tudo, eu não peguei... Não, vai estar lá, Ministério ADB Saquarema, essa é a página, não é isso? Ministério ADB Saquarema, vai estar disponível lá. Caso você tenha dúvida ou necessidade, você vai procurar esses órgãos, o município tem por onde você começar. E se você não é de Saquarema, está em outro lugar, tem alguém que pode te ajudar. Inclusive, no e-book disponibilizado lá nas últimas páginas, tem todos os canais de atendimento a nível Rio, a nível nacional, que você pode solicitar ajuda também. E, acima de tudo isso, tem Jesus. Tem um Deus que pode mudar toda a história. Toda a história da sua vida, toda a história da sua casa. Pode mudar tudo. Eu queria dizer que o próximo Hangout é no dia 21. Nós vamos falar sobre a pandemia. Estará aqui o epidemiologista, um médico, uma médica infectologista, acho que é infectologista-chefe da cidade, responsável pela pandemia aqui, por tudo que se trata aqui na cidade, nesse tema, vai estar aqui conosco no dia 21, agenda aí, dia 21, aqui na ADB, no Hangout. Eu queria... Antes de louvar, antes de encerrarmos com esse louvor, que é uma palavra profética para a sua família, eu queria orar. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, que eu falei acerca do comentário do Jones. O Jones, ele fez o comentário quando a gente estava falando sobre a questão da mulher ganhar mais que o homem, enfim. Ele colocou que qualquer membro da família, o homem, os pais, os filhos podem ser vítimas de violência. Sim. Né? E também são amparados pela lei. Então, Sim. só para corrigir, que ele não falou só da questão de que o homem pode ser vítima, a mulher pode ser vítima, mas filhos, pais, como a gente falou aqui do caso dos idosos, né? Que sofrem muito a questão da violência hoje, violência patrimonial, violência psíquica, os idosos são... Eu acho que a psíquica, então, é muito triste. É verdade. Eu queria deixar isso para você, dizer que Jesus pode. Se você desejar, Jesus pode mudar a história. Mas guarde isso. Jesus não faz nada que você possa fazer. Então faça a sua parte, que Jesus faz a dele. E ele nunca fica devendo nada para a gente. É verdade. Ele sempre é completo. Pai, eu queria te agradecer por esse pontapé inicial em algo tão importante, em algo tão pouco falado, mas, Senhor, Tu viu o nosso coração e viu o desejo, Senhor, de ajudar, de entrar nessa brecha, de fazer algo, de movimentar a Tua igreja, porque o Senhor levantou uma igreja viva, no meio de uma sociedade corrompida, onde o homem, o ser humano, está corrompido, mas o Teu Espírito Santo continua tendo o poderio. O Senhor não saiu do trono, o Senhor continua no controle das coisas, e nós cremos que o Senhor pode mudar toda a história de um lar. O Senhor pode entrar com providência, o Senhor pode mudar tudo. E eu te peço a Deus, visita os lares das pessoas que acompanharam até aqui esse hangout, essa programação que nasceu no teu coração,
direto do teu trono. Pai, muda a história das casas, nos usa como instrumento. Aqueles que estão assistindo, use-os como instrumentos, para que possam ajudar vizinhos, amigos, familiares, pessoas. Senhor, que possa ser falado sem medo, que a tua palavra possa ser interpretada de acordo com o que ela é, não de acordo com aquilo que os homens acham que é. Pai, abre uma nova porta, um novo tempo, uma nova história, Senhor. Rompe, Senhor, esse espírito maligno de violência, Senhor, que paira o mundo, Senhor, de pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposas. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias que cercam, Senhor. Nós estamos aqui batalhando no mundo espiritual. Ó Deus, tudo que foi falado aqui é a nível espiritual, porque Satanás permeia o mundo jaz no maligno, mas Senhor, nós cremos que há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Senhor, que se houver algum agressor assistindo a essa live, Senhor, que ele se volte agora para dentro dele e peça perdão a Ti, porque o Senhor tem poder para perdoar. Procure sua esposa, Senhor, dê a ele coragem para procurar e pedir perdão e ser uma nova família. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, cerca as jovens que estão desaparecidas, Senhor, que desapareceram esse final de semana em Niterói. Meu Deus, quantos casos contra a mulher têm acontecido nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Continua, Senhor, abençoando a pastora Cris na sua profissão. Continua, Senhor, fazendo dela vaso e canal de bênção na sua instrumentalidade. Também, Senhor, a Gilcilene. Continua usando a tua serva, Senhor, na sua profissão. Ó Deus, por onde ela passar, Senhor, que a sua voz seja audível, ó Deus, pelo teu Espírito, Senhor, que ela possa ter palavras de sabedoria, não só de conhecimento técnico, mas de sabedoria espiritual, para poder conduzir. Pai, em nome de Jesus, abençoa a ADB, que abriu essa porta, que abriu, Senhor, esse espaço. Pai, abençoa-nos, toma-nos nas tuas mãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Receba essa ministração na sua casa agora. E tudo que Deus prometeu, oh Deus, e sobre a tua vida estão. Visita, Jesus, as mesmas bênçãos de Abraão. Visita, meu Deus, cada lar. Você pode cantar na sua casa. Será tua casa. Oh Deus, nós aqui podemos levantar nossas mãos. Vamos profetizar nessa lente. Deus engrandecerá. Pai, em nome de Jesus, será o teu nome. Oh Jesus, bendita será a tua casa. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. O teu nome. nós iríamos encerrar, mas acabamos de receber um pedido de oração pelo Tiago, um dos meninos. Pode continuar, irmão. Irmão da Nath, está dopado de medicação, um jovem. Então, menino, mas eu creio na cura. Eu creio na cura.
Pai, em nome de Jesus, visita a casa da Patrícia agora. Dá força à tua serva, Deus. Oh, meu Deus, cuida do Tiago, essa criança, Jesus. Ah, meu Deus, entra com a providência, entra com a cura, Jesus. Pai, nós vimos essa criança crescer aqui, Jesus, saudável. Nós não aceitamos, ó Deus, esse processo que ele está passando, Pai. Ó Jesus, cura ele agora. O Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura. Pai, visita ele agora, basta uma palavra sua e o Tiago vai ser curado. Basta uma palavra sua, Jesus, e o Tiago vai ser curado. Dá a tua ordem, Pai. Dá a tua ordem. Envia os teus anjos lá. Restaura as forças da Patrícia. Restaura a sua casa. Restaura, Pai, a saúde do Tiago. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria agradecer a presença de vocês. Pastora Cris. É impossível a gente sair daqui sem as lágrimas descerem, porque a gente sabe quão impactante está sendo no mundo espiritual. Eu tenho certeza que Deus usou vocês como canal de bênção. Eu agradeço muito, Gil, por estar aqui, por nos oferecer a sua instrumentalidade, a sua profissão. Eu tenho certeza, Patrícia, que Deus vai entrar com providência. Vocês que estão do outro lado, eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na sua casa. Deus abençoe vocês. Pastora, desde já eu queria me colocar à disposição, né? Se alguma mulher precisar de algum apoio relacionado, sofre violência e precisa de um apoio jurídico e não tem condição de pagar, a gente está aqui para te servir, tá bom? Eu também, embora não seja da DB, eu também quero me colocar à disposição, porque nós somos do reino, né? Então eu quero me colocar à disposição. Zelofeade significa sombra do pavor. E quantas de vocês hoje não estão vivendo uma sombra de pavor dentro das suas casas? Só que eu convido você para ir lá na sua Bíblia e descobrir o que significa o nome das 5 filhas de Zelofeade, e você vai ter uma surpresa. Vai lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos.